Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da Lívia, da casa, né? Eles confiam em mim, então já me chamaram outra vez. Então é a segunda vez que eu estou aqui para falar dessas questões, né? Eu vou ficar de costas para o senhor? Ah, que bom. Aí a Lívia tinha me pedido para falar, como foi da outra vez, do impacto do álcool, as marcas do álcool. E eu achei que dessa vez eu precisaria atualizar uma parte que eu falei pouco da outra vez, porque, de alguma forma, neste século, todo mundo já ouviu falar de doença do álcool, o alcoolismo, né? Tem aprendido, por meio de mudanças na cultura, por meio de leis, que o álcool impacta a vida da gente, quer a gente dirija, trabalhe ou tenha uma convivência social. Então, eu acho que só falar do álcool, da doença do álcool, eu acho que a gente vai dar uma costuradinha, mas eu queria falar de uma coisa que a gente vê menos, que é o impacto do álcool na adolescência. Porque a carreira do usuário de bebida alcoólica ou de outras drogas começa na tenra adolescência. É lá que a vida do indivíduo e a sua relação com o álcool pode definir o seu destino. É lá atrás que isso muda. Não é lá na frente, quando o indivíduo, infelizmente, já adquiriu a doença, né, vai ter que fazer um tratamento complexo, né, que exige especialista para tratar, como exige o especialista também o tratamento da pressão alta, do diabetes, né? Para tratar a dependência de álcool, de outras drogas, a gente precisa de um especialista, porque é uma doença complexa e o conhecimento hoje não está acessível na formação médica e das equipes multidisciplinares. Hoje um pouco mais. Hoje um pouco mais. Mas eu, por exemplo, não tive nenhuma matéria referente a esse tema quando me formei, né? Então, hoje um pouco mais, mas coisas que a gente já ouviu falar e que tem que caminhar, mas o que a gente tem que fazer é prevenir. Então, o resumo da história que eu vou contar hoje para vocês, vou começar a conversar com vocês, é que a gente olhe para o nosso jovem e que a gente pense na prevenção. Acho que é a reflexão que eu quero que vocês façam. A minoria das pessoas desenvolve uma dependência. A minoria. A maioria pode, inclusive, ter uma grande complicação pelo álcool sem nem ficar dependente. Basta se intoxicar e pegar o carro. A minoria vai ficar dependente de álcool e vai precisar de tudo isso que eu falei, de um especialista, de um tratamento especializado. Mas o impacto do álcool vai além da dependência. Ele vai aí no cérebro do jovem, ele vai no meio da família, ele vai na própria sociedade. Então, eu acho que falar um pouquinho de prevenção pode levar a gente a enxergar esse fenômeno que é o uso de álcool e outras drogas de forma diferente. Já que não vai existir nenhum mundo, nenhum país, nenhum estado que não tenha interface com drogas, né? Nós podemos falar de drogas que a indústria farmacêutica faz, drogas que também dão dependência, se forem mal aplicadas. Vamos falar dos calmantes, vamos falar de algum estimulante que a gente usa, inclusive, para tratamento e que pode causar dependência. Então, a gente acreditar que nós vamos evoluir e não tem mais droga, nós vamos conseguir chegar nesse patamar de não ter drogas nenhuma, é impossível. Então, prevenção é a principal ação que a gente tem que enfrentar. Tem que se dedicar a fazer prevenção. Lógico, tratar aquela minoria que, infelizmente,
desenvolveu a doença da dependência, e trabalhar enquanto comunidade para controlar a questão das drogas na comunidade. Fiscalizar, passar informação atualizada, batalhar para que a indústria não nos engane, né? Que nós estamos falando de um produto qualquer. O álcool não é um produto qualquer. O álcool é uma substância psicotrópica, o etanol é uma substância psicotrópica que causa um monte de problema que a gente vai começar a conversar com vocês. Bom, eu já declarei os meus conflitos de interesses, né? Porque o senhor já me apresentou. Então, eu sou funcionária pública, né? E trabalho em associações sem fins lucrativos, né? É por isso que eu estou também aqui, né? Porque eu tenho esse papel que eu faço e isso faz parte da minha história. Eu sou aluna de escola pública do Estado de São Paulo, né? Do Instituto de Educação Caetano de Campos. Fiz faculdade de medicina com auxílio do governo, né? Então, tudo que o nosso imposto me pagou, eu devolvo fazendo o meu papel social e ajudando e querendo participar e dividindo essa reflexão. Bom, e aí a conclusão, eu já pus no primeiro slide, infelizmente, né? Porque esse é o cenário que a gente vive hoje. Nós vamos falar várias coisas e aí cada um vai poder se aprofundar em uma ao final. Eu vou ficar aberta às perguntas, mas eu acho que esse cenário é o mais impactante. Isso vem de um relatório da Organização Mundial de Saúde que foi concluído aqui em 2014, que significa que tudo que a gente tem feito pensando no impacto do álcool não tem funcionado. Então, as políticas do álcool que estão em vigor causam danos a todos nós, principalmente crianças e adolescentes, quer as pessoas bebam ou não. Isso quer dizer que elas não funcionam. Então, a gente vai ter que pensar em mudar tudo. Nossa, mas tem uma lei que é tão boa, que é a lei de beber alcoolemia zero para dirigir. É verdade, é ótima a lei. É uma das leis mais avançadas do mundo. A nossa lei, que diz assim, se o indivíduo for pego com a menor parte de álcool no sangue, dirigindo, ele vai ser punido, vai ter multa, vai tirar a carta e por aí vai. Só que uma ótima lei, se não for fiscalizada, não funciona. Então, uma política, uma ação política, como uma boa lei, ela pode fazer diferença no nosso cenário, né? Se ela for fiscalizada. Se tiver checkpoints aleatórios, né? Se a gente conseguir fazer com que o indivíduo entenda que é verdade, a gente mudou os nossos valores humanos. Agora a gente quer cumprir a lei, quer fazer da lei um organizador social, um protetor social, não quer que a lei fique só no papel. Então, para a gente dar um exemplo de uma medida da política do álcool que poderia ser ótima, que é essa lei que é recente no Brasil, mas que infelizmente não tem produzido resultados tão bons. Bom, aí, como eu falei de adolescente, eu achei que valia a pena fazer um resuminho de por que o jovem, mesmo tendo outra lei que é ótima, que é uma lei de 1990, que diz assim, é proibido vender, dividir, dar, compartilhar, oferecer bebida alcoólica para menores de 18 anos. Nós temos essa lei no Brasil, né? Ela vem do Estatuto da Criança e do Adolescente e é de 1990, do século passado. E aí o que acontece? 70% dos comerciantes vendem bebida alcoólica aqui no estado de São Paulo sem exigir documento das crianças e dos adolescentes. E aí nós estamos diante de crianças que têm curiosidade, 11, 12 anos, de adolescentes, 12 a 24 anos, que a nossa lei nem protege, a nossa lei está atrasada
né? Os países modernos já avançaram com esse conhecimento e sabem que o cérebro só amadurece depois dos 22 anos. Por isso que tem países onde a lei não permite a venda para menores de 21. A nossa lei precisa ser atualizada. Então, os nossos legisladores e nós, sociedade civil, temos que pressioná-los para mudar a lei. Temos que empurrar para cima a idade que vai fazer com que aquele indivíduo beba. E não é à toa, é porque o cérebro do adolescente não suporta etanol. Estruturalmente, ele não está preparado, não está protegido como o jovem de 22 anos. Mas aí a curiosidade, com a falta de informação atualizada, a vulnerabilidade do jovem que fica procurando prazer fora de si, em vez de voltar essa busca para dentro de si mesmo, esse encontro do jovem com ele, para conseguir ter prazer sem precisar usar droga, à medida que nem para todo mundo droga dá prazer, né? Esse é outro conceito que precisa ser atualizado, né? A menor parte das pessoas, quando experimenta uma substância psicotrópica, tem prazer. Uns não sentem nada, outros têm mal-estar e alguns se desinibem. E aí a moçada acha que essa desinibição é um prazer naquele momento procurado e passa a fazer do beber diversão. E aí nós estamos mais enrolados ainda, né? Porque o menor não está protegido pelas nossas leis e também não está protegido por uma política para o adolescente, e a família também não sabe que essa droga pode causar ao etanol um impacto importante no seu cérebro e comprometer toda a sua vida. É a minoria que vai desenvolver dependência? É a minoria. Mas a gente não sabe quem tem essa vulnerabilidade vai virar essa chavinha. Então, a gente quer que o adolescente fique protegido, sim, do etanol e passa por uma série de modelos que a gente vai tentar também conversar com vocês hoje. Bom, por que o jovem experimenta? Não é só porque ele é curioso, porque a lei não protege, porque o pai não sabe que faz mal. Não é só, não. Existem jovens que têm uma vulnerabilidade porque têm uma tendência à experimentação. São jovens que são mais impulsivos, mais externalizantes. São aqueles que têm um impulso, uma pulsão, põe para fora e faz. É o tal do impulsivo, aquele que desafia mais, aquele que tem mais abertura para novas experiências. Esse jovem está menos protegido ainda, porque ele tem uma pulsão que é boa, que pode ajudar ele a fazer novas experiências, conhecimentos, evoluir, mas não para experimentação de drogas. Lógico que não. Experimentação de drogas, nós vamos cair naquele outro conceito. O cérebro não está preparado. Bom, mas se ele tem esse traço externalizante, se ele é essa pessoa mais extrovertida, que a curiosidade vai fazer com que ele se mova mais e ter essas experiências, esse jovem nós vamos ter que proteger mais. Esse modelo de proteção para esse jovem é bem especial. Porque, só papai e mamãe conseguem. A sociedade não consegue. É a família que vai ter que fazer essa triagem, essa observação mais próxima. E nem sempre a família está disponível para fazer tudo isso. Está trabalhando mais, tentando resolver os problemas da crise econômica e tentando dar o melhor para o seu filho. Mas essa proximidade e essa monitorização desse filho que é mais externalizante pode mudar a vida dele, pode protegê-lo de experimentações precoces, porque faz muita diferença para o cérebro aquele jovem que experimenta em idades tenras, 12, 13, 14 anos, que é a nossa faixa de experimentação aqui no Brasil. Nossa faixa de experimentação aqui no Brasil não mudou. A gente acha que está mais cedo, mas não está, não. O que mudou é o padrão de experimentação. Os jovens
o Brasil tem vários levantamentos, a Unifesp faz séries históricas em principais capitais brasileiras, em escolas públicas, escolas privadas, desde 87. E a faixa de experimentação é a mesma, dos 12 aos 14 anos. Nós fizemos as últimas 2 séries históricas agora, representando o Brasil inteiro, não só mais capitais ou só escolas públicas, que são os levantamentos nacionais sobre drogas, o LENAD. E é a mesma faixa etária onde o jovem experimenta, dos 12 aos 14 anos. Mas o que mudou e que está nos preocupando muito é o padrão de experimentação. Múltiplas drogas, não é só etanol e tabaco, como era na minha época. Né? O jovem, na minha época, experimentava cigarro escondido e bebida. Agora é álcool, tabaco, maconha, cocaína, derivados sintéticos de estimulantes e tudo que vier pela frente, sem nem saber o que está experimentando. Então, essa é a primeira mudança. Eles estão muito mais vulneráveis. Muito mais vulneráveis. Dificilmente um jovem que tenha uma intoxicação por múltiplas drogas, eu vou ter um protocolo na emergência que dê conta desse problema. Tem que rezar bastante. O que mais mudou no padrão do jovem, além dessa experimentação múltipla? Né? E aí tem várias explicações que, se a gente conseguir, a gente vai explicar para vocês. Mudou também o padrão de consumo. Antes, a experimentação era algumas doses, né? Era um beber regular, um beber de 3 a 4 doses, no máximo, de bebida alcoólica. E o tabaco, a experimentação do tabaco, como eu falei. Agora, os nossos jovens experimentam drogas num padrão chamado binge, que é um padrão compulsivo. 5 doses, 5 latinhas de cerveja em 2 horas. 2 horas. Um padrão de abuso que, do ponto de vista clínico, é muito difícil de controlar o efeito. E não é só isso, eles não estão usando só 5 doses de bebida. Eles estão também fumando tabaco, fumando maconha, tomando bala e por aí vai. Bom, se ele tiver um mal-estar, né, infelizmente, na emergência, e não souber dizer na emergência o que foi que ele usou, porque dificilmente ele vai saber, a gente mesmo não sabe o que tem dentro dessas drogas sintéticas, né? Como eu já disse, são drogas misturadas, que a gente não controla a composição, porque são clandestinamente preparadas, dificilmente a gente vai conseguir cuidar bem dele na emergência. Então, olhando para o jovem, né, eu acho que está aí a nossa principal missão, de montar um modelo de proteção que mude esse cenário. Qual é o jovem também que está mais vulnerável à experimentação precoce? Jovens que já têm problemas de humor na infância e na adolescência. Então, é aquele jovem que é hiperativo, desatento, é aquele jovem que, por algum motivo, fez episódios de depressão cedo na vida, ou, como eu falei, aquele jovem externalizante, ansioso, que põe tudo para fora, que é desafiador, mais que ansioso, desafiador, opositivo. E que, se a gente não perceber, isso aqui pode fazer com que ele experimente cedo e, infelizmente, tenha todas essas consequências. Essas consequências que são, resumindo, imprevisíveis. Bom, o que mais pode acontecer que influencia a experimentação? Além de tudo isso que eu falei. Bom, todos os outros grupos de interesse ligados à indústria. Porque a indústria do álcool, ela vende a bebida alcoólica como se fosse batata, como um produto qualquer. Ninguém acredita que aquelas mensagens na televisão, da propaganda, que são exigidas pelo CONAR, que é o nosso Conselho Nacional de Propaganda, resolvam e passem a mensagem certa para o nosso jovem.
Só isso que eu falei aqui vai exatamente na contramão do que essas mensagens passam, né? Depois eu vou mostrar uma aqui que dá até arrepio, né? E não é mulher de biquíni, não, porque mulher de biquíni já era. Mulher de biquíni vendendo cerveja é do século passado. Eles já estão num outro patamar de venda de bebida. E aí não é só a indústria. É a indústria, a empresa da propaganda, os meios de comunicação, é todo mundo que está envolvido com vender um produto que não é um produto qualquer. Nós estamos falando de etanol, que tem no nosso combustível e que vai para o cérebro do adolescente. Tem etanol no combustível. Etanol está na cerveja, no vinho, no uísque, na cachaça, na vodka, no rum, no gin, na jurubeba, em todas as bebidas alcoólicas. E é lógico que a indústria não vai dizer que esse produto causa tantos malefícios. Que esse produto no cérebro do adulto é uma coisa, no cérebro do adolescente é outra. Por quê? Porque a indústria quer vender esse produto para todas as pessoas. Principalmente para crianças e adolescentes e principalmente para meninas, que é um grupo populacional que o mercado, no século passado, atingia menos. Quando a gente fez um levantamento aqui no estado de São Paulo, lá no projeto que eu coordeno a 500 quilômetros daqui, na cidade de Tarumã, no interior do estado, nós fizemos o levantamento de um indicador para saber como é que os comerciantes lá estavam vendendo para as crianças. Pegamos adolescentes de 12 a 20 anos e treinamos, e eles foram comprar cerveja e cigarro de tabaco nos bares. O que aconteceu? 100% das meninas conseguiram comprar, menores de 18, 100%. E eu estou falando de uma cidade onde nós estamos fazendo um projeto para desenvolver uma política municipal. E a gente visita bar todo dia para falar para eles que existe lei, para sensibilizar os comerciantes. 100% das meninas compram bebida e tabaco sem nenhuma restrição lá na cidade de Tarumã. Meninos, 65%. Então, o que reflete isso? Lógico que também um movimento da indústria que quer vender para a mulher. Porque vendia pouco para a mulher no século passado. E agora quer vender mais. Né? Nós estamos falando de uma indústria das drogas que é comparada à indústria de armas e petróleo em termos de lucro no mundo. E todo mundo sabe disso. Né? A nossa Ambev é a indústria que mais fatura em território nacional. Não precisamos falar mais. Então, vale tudo. Infelizmente, para esses outros fatores, né, como eu resumi aqui embaixo, que fazem com que o jovem sofra essa pressão, porque aí todo mundo bebe, né? Todo jovem bebe, e ele vai ficar de fora, né? Ele vai ficar de fora. Se a norma familiar for, não vai beber, senão não vai sair, pode sair, só não pode beber, ele vai ter que seguir a nossa norma e ficar mais protegido, porque senão ele vai beber. Porque essa pressão aqui, ó, é enorme. É enorme, vem dos amigos, vem da indústria, como eu já falei, de vários outros grupos. E aí é um guarda-chuva, né? Porque aí a droga fica mais acessível, ela é vendida geladinha nos bares. Se o jovem for no bar, esse lá que comprou, lá em Tarumã, comprar uma cerveja, ele sai com ela gelada, porque a indústria dá freezer de graça para o dono do bar, bebendo na rua. E aí a percepção de risco dos amigos é cada vez menor. Ué, meu amigo bebe, está aqui, não aconteceu nada. Não, vou lá pegar uma para mim também. Então, esses mecanismos, né, de controle, né, tá totalmente fácil de pegar, custa pouco, preço. Uma das ações mais importantes de controle de oferta de droga. Quanto mais alto o preço, menor o consumo.
E a gente pressionando o governo para subir o preço. A última que subiu agora foi a cerveja mesmo. Antes foi o cigarro, né? Isso são medidas de pressão que a gente faz contra, vocês imaginem que tamanho de dragão. Porque não é fácil conseguir esses movimentos para poder pressionar o governo para subir o preço de produtos que não são produtos quaisquer. Nós estamos falando de droga psicotrópica, né? Que, graças a Deus, causa dependência para a minoria e que são tratáveis. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Uma coisa que é muito importante que eu deixei por último, que é o modelo familiar. Gente, se o papai for dependente de tabaco e falar para o filho que ele sabe que isso é uma doença grave e que ele vai procurar ajuda, que ele está se esforçando para cuidar dessa doença, isso é um fator de proteção. Ah, mas se nada disso acontecer e a informação não for atualizada, sem a menor dúvida é um modelo de risco. Usar bebida em casa, abusar do álcool na frente das crianças, fumar sem informação atualizada para os filhos, isso impacta o jovem nessa medida que eu falei, a mesma coisa que o amigo. Se o amigo usa, se meu pai e minha mãe usam, por que eu não posso usar? Se a lata de cerveja está na geladeira do lado do leite, é um alimento? Como que não? Como que a criança vai abstrair informações que são tão profundas, atualizadas, século 21, o etanol no cérebro? Não, é o pai e a mãe. Então, infelizmente, do mesmo jeito que esse modelo familiar pode proteger, ele é um dos aspectos que mais facilitam a experimentação. Quando a gente faz levantamento para descobrir, investigar, onde que a criança primeiro experimenta bebida? É em casa. Em casa. Tá? Por mais que a mamãe e o papai tomem conta, a criança experimenta em casa. Tem um slide aí que é bem bacana, que mostra, inclusive foi a indústria que fez, né, achando que a gente ia deixar de criticá-los, né, e a gente foi bem crítico quando isso foi lançado, está no site da Ambev, né, para qualquer um ver, é uma vinheta, né, a Ambev pagou para o Maurício de Souza, infelizmente, né, botar o Cebolinha e o pai do Cebolinha para ajudar a vender cerveja, e eu já vou mostrar isso para vocês. Tá? Infelizmente, né, mostrando e comprovando aquilo que eu falei, que a indústria está de olho nas crianças. Nos adolescentes, os nossos dados já são suficientemente drásticos e assustadores para a gente acreditar nisso. Que a indústria não brinca. 100% das meninas bebe, sem nenhuma restrição nos bares, mesmo que tenha menos de 18 anos. Tá? Então, eu acho que nós estamos perdendo essa guerra e nós vamos ter que trabalhar com prevenção, quer a gente queira ou não. Bom, isso é só para que eu lembrasse, mas eu já decorei, né? Que eles bebem nessa faixa etária, né? São os levantamentos que eu falei. Poliuso, vocês não vão precisar ver esses slides que ninguém enxerga, né? Tem todas as drogas. Aumentou o consumo de todas no Brasil. O Brasil é o único país da América Latina que aumentou o consumo de todas as drogas. Menos do álcool em meninos. Está estável, não é que baixou, não. Está estável, porque agora, como eu falei, são as meninas a bola da vez. Todas as outras drogas aumentaram o consumo no Brasil. Todas. Cocaína, maconha, tá? O Brasil teve uma epidemia 10 anos atrás de cocaína. Sabe por quê? Porque os países vizinhos, que são produtores de cocaína, tiveram uma superprodução e tiveram que vender a preço de banana. E aí o que aconteceu? Quem comprou? Nós, os vizinhos amigos, e mais. Fizemos oxi, crack e vários tipos de cocaína para baratear cada vez mais o produto e tornar ele cada vez mais acessível. É só a gente seguir a história das drogas.
A gente vai entender as ondas de drogas que vão assolando o nosso país. Agora é a vez da maconha. Um monte de países vizinhos quer plantar maconha, quer deixar o Estado tomar conta da plantação. O Uruguai é um deles, entre outros. O que vai acontecer? Vamos ganhar bastante maconha de várias qualidades, vamos ter vários cigarros misturados com cocaína, ou mesclado, e vai ser uma chuva de drogas nesse país. E a gente vai ter que trabalhar com prevenção. Não vai ter muita saída, não. Aí depois eu vou dar mais ou menos a trilha da prevenção, né? Infelizmente, essa é a escalada das drogas, né? Eu vou falar de uma droga aqui que todo mundo deixa na geladeira também, além da cerveja, né? Que é o energético. Escolas brasileiras, não, escolas de São Paulo, pesquisadas sobre consumo de energético como se fosse alimento, mostraram que de 20% a 35% dos adolescentes tomam energético. Agora eu pergunto, para quê? Eu sou médica. Para que energético para adolescente? Para ele subir no lustre? Não, eu até hoje não entendi qual que é a filosofia do energético aqui em São Paulo. Que a gente tentou proibir o energético para menores, né? Porque tem altas concentrações de cafeína dentro do energético, entre outros aminoácidos. Ainda não sabemos o impacto, mas não conseguimos. E aí o energético está na geladeira do lado da cerveja e do lado do leite. De 20% a 35% dos jovens aqui em São Paulo tomam energéticos. E droga que estimula a mesma área do cérebro das dependências, tá? O energético. Então, etanol, tabaco, maconha, energético, mais ou menos essa é a escalada aqui. Como a indústria do tabaco está perdendo o mercado, ela está de olho na cannabis, na maconha. Que ela já tem tudo pronto para fazer cigarro de cannabis, né? Óbvio. Ela tem a máquina de fazer cigarro, ela tem tudo. E sabe por que ela está perdendo mercado? Está diminuindo a prevalência de fumante, de experimentadores, não. Os jovens continuam a experimentar na mesma taxa que 1980, quando começaram os levantamentos lá do Sebride que eu falei. Mas de adulto, sim. Né? O adulto está parando de fumar mais rápido, está procurando ajuda, porque o mundo aprendeu que o tabaco é a droga que mais mata. Mata mais que crack. Não é crack, é tabaco que tem a maior taxa de mortalidade no mundo. Doenças fatais relacionadas, todo mundo conhece, infartos, enfisemas, cânceres. Então, as políticas mundiais, né, existe uma convenção quadro que junta os países, para os países passarem a informação e se ajudarem nas políticas que podem funcionar. E com isso impactou o consumo aqui no Brasil também. A política do tabaco no Brasil é uma política mais moderna, já está desatualizada, precisa ser atualizada, né? Mas é uma das mais modernas do mundo. E o Brasil quase não assinou a Convenção Quadro do Tabaco, fazendo esse acordo internacional, porque a indústria foi em cima e quase que o Brasil perde essa carona também. Tá? Para vocês terem uma ideia, uma das políticas elogiadas no mundo inteiro, mas que, como eu falei, também precisa ser atualizada. Bom, já falei do padrão que eles bebem, né? E aí está o cérebro do adolescente, né? Eles pensam em tudo. Pular lá de cima de bicicleta para fazer um esporte radical, ou então se apaixonar e querer morrer se a menininha não olhar para eles. Eles não têm córtex pré-frontal para decidir pronto, com prontidão. O cérebro deles ainda está imaturo. E sabe o pior? A droga vai agir exatamente nesse lugar. Infelizmente, os nossos jovens, que só vão ter esse lugar do cérebro maduro lá pelos 22 anos, eles têm, pelo impacto das drogas, uma alteração total do juízo crítico da realidade,
da capacidade de resolver conflito, da capacidade de se adaptar a diversidades da vida se ficarem submetidos ao uso de álcool e outras drogas. Então, droga não faz bem para o cérebro de adolescente. Bom, é cultura ocidental, né? Não é cultura oriental beber, né? Todo mundo sabe que nos países muçulmanos é proibida a bebida alcoólica, né? Vejam lá, então, uma situação, por que será, né? Lá é o lugar onde, o Oriente, né? O lugar onde se tinha plantações de ópio e de maconha, tá certo? Então, isso tem, a lei tem a ver com a economia das drogas, sim, tá? E a gente não é ingênuo de achar que é por causa disso ou daquilo, é um conjunto de fatores e os principais são econômicos, tá? A droga tem um poder, que é esse valor no mercado, e pior, para aquele que desenvolver dependência, ela vai ter um cliente para sempre, tá? Então, é cliente na certa. E, obviamente, a gente tem que incluir isso nas nossas políticas. Bom, dados para dizer que aumentou entre as meninas, né? E que as meninas estão bebendo mais, que aprende em casa, né? Não é em festa, não, é em casa, tá? Beber. Já falei que tem alguma proteção aí que pode ser feita quando o jovem é mais externalizante. Os nossos jovens continuam a beber mais, principalmente na universidade. E esse é um dado muito importante, né? Porque a gente acha que entrou na universidade, papai e mamãe acha, e a sociedade também, a própria universidade faz isso, agora é com eles. Responsabilidade deles. Eles entraram para o mundo do adulto. E olha o que está acontecendo com eles na universidade brasileira, bebendo cada vez mais e usando cada vez mais drogas. Outro dia eu atendi o 11º aluno de uma dita faculdade aqui da cidade de São Paulo, e aí eu não me controlei, já era o 11º, né? Eu liguei para o coordenador da faculdade. Quer dizer, o pai e a mãe tinham que ter ligado, mas fui eu que liguei. Eu falei, olha, é o seguinte, está acontecendo alguma coisa aí na sua faculdade. É o 11º aluno seu que me procura aqui por complicações decorrentes do uso de drogas. Eu queria saber o que está acontecendo aí. O senhor pode me ajudar? O senhor gostaria de conversar? Não era o meu papel. É lógico que era. Mas o papai e a mamãe que sentaram comigo lá com o jovem foram os primeiros a receber essa informação quando eu disse para eles, olha, tem que olhar para o entorno. Tem alguma coisa no ambiente que está mudando o padrão de comportamento desses universitários aqui no Brasil. E a gente vai ter que mudar a mentalidade dessas instituições. Como que a universidade não protege o jovem se o cérebro só completa o desenvolvimento com 22? Ele está saindo da universidade com 22. E as nossas universidades acham que o problema é deles. Não é. A gente tem que questionar essas questões, já que a gente está recebendo aqui informação atualizada. Isso é direito humano, proteger os universitários do consumo de drogas, porque está o caos na universidade. Se já é péssimo na adolescência, por conta da vulnerabilidade, na universidade também isso está muito complicado. Bom, mas também é verdade que aí na universidade acontece o seguinte, se ele continuar usando droga, ele não passa. Tá? Porque a exigência é outra na universidade, né? A exigência é de um cérebro, a pedagogia da universidade exige respostas de cérebro adulto, que eles não têm e ainda estão impactados por drogas. E aí vão ficar de dependência e ter que trancar a matrícula na faculdade. Então, vai ter um fator limitante. Ou ele para com a droga, ou ele não passa de ano. Ou ele para com a droga, ou ele vai ser mandado embora dos empregos consecutivamente. Porque provado já o impacto da droga no ambiente de trabalho, no cérebro, como eu já falei, e aí o jovem não consegue se estabilizar. Então, esse fator limitante, repetir de ano e ser mandado embora,
pode ajudar o universitário. Pena que é tão drástico, né? Que baixa tanto a autoestima, né? Que deixa o jovem achando que ele não é capaz e cada vez mais ele vai tendo esse impacto bola de neve e tendo fracassos ao longo da vida, né? E ele nem está dependente de droga, ele está usando com regularidade. Tem drogas que demoram 5 anos para desenvolver dependência, mas é verdade, tem drogas que demoram só 6 meses, né? Então, nós vamos ter que correr atrás desse prejuízo aí. Bom, isso aí é sobre a universidade, né? Pior do que isso é eles pegarem carona com motorista alcoolizado. Com tudo que é falado, propaganda, a lei que proíbe, o jovem ainda tem um impacto. Ele não bebeu, mas o motorista, o dono do carro, bebeu e ele pega carona. Imagina só o que pode acontecer para esse jovem também, né? Que é o impacto do etanol, né? O impacto do etanol vai muito além do indivíduo, ele atinge toda a sociedade. Nossa média de litros bebidos por ano, 9 litros por ano de etanol. Né? Imagino que aqui ninguém beba nem 9 litros por ano, né, de etanol. Mas é a média brasileira, então tem gente bebendo muito. E tem adolescente bebendo muito, que é o que mais nos preocupa com essa conversa hoje aqui. O que vai produzir? Porque é lógico que não é só álcool que é fator de risco, né? Essa aí é a Barbie. Tá? Cerveja, isso aqui é o século XXI. Isso aqui é o século XXI. Não é só etanol, não, né? Nós estamos falando de um modelo múltiplo. Nós estamos falando de dieta pouquíssimo saudável, de falta de exercício, de drogas, de telas em excesso, tudo que está aqui nesse slide. E que vai produzir a famosa síndrome metabólica, que é uma doença super grave e que está impactando hoje adolescentes. Não é adultos, né? Porque na nossa época a gente nem sabia o que era isso. Está impactando jovens, né? A obesidade na adolescência e na infância hoje no Brasil triplicou. Estou falando do século XXI. Há 16 anos nós estamos manejando esse tipo de fenômeno. E é o conjunto desses fatores de risco, inclusive a cerveja, que vai fazer com que o jovem tenha esse impacto. E é lógico que quanto menos eles perceberem que a droga causa impacto, maior o consumo. Aí já falei todos os problemas, né, que pode alterar na vida do jovem. Olha que importante isso aqui, ó. Usar bebida alcoólica reduz em 10% o tamanho do hipocampo. O hipocampo é a sede da memória. Então, não está falando aqui ficar dependente de bebida alcoólica, está falando usar regularmente bebida alcoólica. Sabe o que é uso regular? 4 vezes por mês. Isto é, todo final de semana. Bebendo aquela taxa que eles bebem lá, 5 doses no mínimo. 5 latas de cerveja ou a equivalência das doses. 5 copos de vinho, né? Porque menina gosta mais de vinho, né? Do que de cerveja e destilado. Ou 40 ml de destilado, que é aquele copinho de café, aquele que queima a mão, de plástico, aquele pequenininho. Esse tipo de padrão de consumo, toda semana, pode, ao longo da adolescência, diminuindo a área mais nobre do cérebro, que é a da memória. Como é que ele vai passar na prova? Como é que ele vai ficar no trabalho? Como é que ele vai fazer boas escolhas? Isto é, ter capacidade de decidir. Vai ser muito difícil. Tá? Esse é o cérebro desse estudo aí. Vem esse cérebro mostrando a área do hipocampo. Enfim, comprovando que é verdade esse conceito de que cérebro do adolescente não gosta de droga, não sabe nem como se livrar delas. Não tem nem enzimas. Não tem capa nos neurônios e não tem enzimas para se livrar de intoxicações frequentes, como eu falei, uma vez por semana. Isso já é intoxicação para o jovem, né? Para o adolescente. Olha outro dado relevante. Quanto mais cedo a iniciação,
maior a taxa de dependência naquela amostra. Significa o quê? Se o jovem começar a beber só com 21 anos, ele está muito mais protegido. Olha a taxa de dependência como é pequenininha, 2%. Mas se ele começar a beber com 12, 16% desenvolve dependência. Isso é muito sério, gente. A gente tem que fazer prevenção, a gente tem que fazer valer a lei, a gente tem que mudar as regras em casa, a gente tem que proteger o adolescente. E aí, o pior da história, do ponto de vista de políticas, né? É que aí o adolescente que fica dependente, a minoria dos adolescentes, era 5% no século passado, que ficavam dependentes de álcool. Já subiu, agora é 8%, provavelmente às custas de mulheres, como eu já falei. Não tem onde se tratar. E, infelizmente, não existe tratamento baseado em evidências científicas no Brasil, a não ser em ilhas da fantasia dentro de universidades para o adolescente dependente. A gente carece de serviços com especialistas, com equipe multidisciplinar treinada. A gente conta em uma mão no Brasil os serviços que estão prontos para tratar adolescente dependente. Malemar, a gente trata adulto dependente também. Poucos leitos, poucos serviços, poucos especialistas. A gente faz protocolos, publica revisões sistemáticas da literatura, faz livros e ninguém lê. Não se usa o protocolo que os países desenvolvidos estão usando, porque fiscalizam o Sistema Único de Saúde deles. O que está sendo feito dentro do CAPS, álcool e drogas? O que está sendo aplicado? Qual é o melhor programa? Onde que eu vou pôr o dinheiro público para ter uma política municipal que funcione? Em evidências que têm resultado, em estudos, não é em achômetro, em coelho que sai da cartola de qualquer político. Então, infelizmente, a gente ainda está na contramão e o que está mais pagando a conta é o adolescente. A gente tem no Sistema Único de Saúde o CAPS, que é da infância, que não trata, e a gente tem o CAPS-AD, que é de adulto e não trata do adolescente. Então ele fica no meio do caminho, não vai para lá, não vai para cá, não tem especialista aqui para ele, não tem tratamento especializado para ele no outro lugar, e, portanto, a prevenção é a melhor saída, sem a menor dúvida. A minoria dos dependentes são adolescentes, lógico, né? Tem que ter uma carreira de usuário e muitos fatores de risco para que a doença se instale. Mas a gente tem indivíduos dependentes aí e que carecem de um bom tratamento. Esse é o sistema que não funciona, né? Que a gente pretende mudar em algum momento, né? Que é o nosso Sistema Único de Saúde. A gente já ofereceu um monte de propostas, né, para os gestores, inclusive fizemos modelos aqui na cidade de São Paulo, no CAPS da Praça da Sé. Eu mesma trabalhei 3 anos até ser expulsa do CAPS, porque eu queria fazer o que era evidência científica e o gestor queria que a gente fizesse o que faz em 1950, que é fechar leito. Isso aí é direito humano, usar droga é direito humano. Direito humano é não usar droga, é ter acesso a políticas de proteção. Mas o gestor queria que é direito humano usar, deixa ele usar, e ele usava e morria, e até o momento que eu fui mandada embora. Tá? Eu já fui mandada embora de alguns lugares. Tá? Eu não sei por quê. Não sei por quê também. Também não sei por quê. Bom, mulheres é a bola da vez, né? Eu só trouxe esse slide para isso aqui, ó. A mulher que bebe durante a gestação, ela pode desenvolver a síndrome fetal pelo álcool. A primeira causa de deficiência intelectual é a mais frequente e evitável. É só não beber na gravidez. E aí no pré-natal, tem que falar que não pode beber nada na gravidez, nem um gole. Imagino que todo mundo sabe isso.
não pode usar nenhuma droga na gravidez. A gente já tem estudos mostrando o uso de todas as drogas, qualquer que seja, o impacto que dá no recém-nascido. Primeiro, se ele escapar da síndrome fetal pelo álcool, que é mais grave, ele pode ter a síndrome de abstinência, o recém-nascido, e ter convulsões. E pior do que isso, ele pode apresentar um fenômeno que está relacionado com o uso de drogas na gestação, que é a morte abrupta do recém-nascido. Morre, ninguém sabe nem por quê. Então é zero de álcool, tabaco e outras drogas na gestação, inclusive tabaco. Tabaco, síndrome de abstinência do recém-nascido e morte abrupta do recém-nascido. Como etanol. Tá? Então as mulheres são muito mais vulneráveis e eu acho que a gente tem que pensar nisso. Esse outro slide que não dá para ler, é só para me lembrar, né, como eu já falei, mas é um slide muito importante. O Brasil, o governo brasileiro, recebe a cada 3 anos um relatório da Organização Mundial de Saúde dizendo para o governo brasileiro quais são as principais causas de doenças crônicas. Vem uma lista. Como é que eles sabem isso? A gente faz pesquisa e manda para a Organização Mundial de Saúde para ela preparar esse índice. Esse índice, no Brasil, a cada 3 anos o governo recebe esse relatório. Serviria para quê? Para o gestor pegar o relatório e fazer a política que evita as doenças crônicas. Porque eu já sei o que causa, está escrito aqui. Eu vou ler só os 3 primeiros do Brasil. Álcool é o primeiro. Causa todas as doenças crônicas que vocês podem imaginar. Hipertensão, diabetes, pancreatite, gastrite, todas as doenças crônicas. Tabaco, o terceiro. Pressão alta. Então, do mesmo jeito que tem programa na atenção básica, no SUS, para pressão alta, tinha que ter para álcool e tabaco. Não é dinheiro para o crack, que tinha que ser a escolha real, ética, baseado em evidências. É dinheiro para esses fatores que estão aí listados. Lógico que tem que tratar do usuário de crack. Do meu ponto de vista, a Cracolândia não podia existir. Lógico que sim. Onde já se viu um comércio de drogas a céu aberto e ninguém consegue fazer nada? Como assim? Como assim que é direito do indivíduo morrer na rua? Agora a heroína chegou na Cracolândia, né? A gente tem um monte de imigrantes aí da África e nós temos agora também heroína sendo usada na Cracolândia. E aí? Nós estamos no caminho certo? Não, lógico que não. Então, esse relatório devia dizer para o governo, olha, faça isso, isso é relevante, vai baixar, porque qual que é a consequência desse relatório? Esses fatores produzirão todas as doenças crônicas e morte precoce, perda de anos de vida útil. Poxa, é aí que eu vou apostar todas as minhas fichas. Não tirar da cartola de novo outro coelho para fazer gracinha com uma política que não funciona, que é o que a gente mais assiste nesse país. Além do dinheiro público ir para o ralo, né? Aqui é um slide legal que é das doenças crônicas, né? Como eu falei, diabetes, hipertensão, câncer, né? Essas doenças que são crônicas, tratáveis, mas precisa muito dinheiro, né? Aí não vai ser um dinheirinho, vai ser que vai precisar ser aplicado na saúde para controlar a doença crônica, porque é muito caro controlar a doença crônica. Remédio caro, exames caros e por aí vai. E aí de homens e mulheres, né? A mulher tem cirrose hepática muito antes que o homem, ela é muito mais vulnerável. E até câncer de mama está relacionado com dependência e uso abusivo de álcool. Frequente de álcool. Câncer de mama, que antes a gente achava que era só o tabaco. Agora já tem estudos mostrando que o álcool também, e não é à toa, porque qualquer droga cria uma situação de intoxicação no organismo que muitas vezes ele não consegue se desintoxicar. E desintoxicar significa o quê?
jogar radical ácido no lixo, fora do meu organismo. E o organismo que usa droga toda hora não consegue fazer isso. Ele não consegue se livrar, ele não tem enzima suficiente para se livrar, não tem pâncreas, pulmão, fígado, que é o grande lixeiro, para resolver esse problema. Bom, isso aí é um monte de dados aí que está mais aí, mas dizer que, infelizmente, agora o jovem vai na emergência e quando ele vai na emergência, a principal causa é álcool e outras drogas. A gente nem tinha jovem na emergência antigamente, né? Quando eu comecei a trabalhar, em 1900 e bolinha, né? 1980, não tinha, a gente nem precisava de protocolo para jovem na emergência, porque nem aparecia adolescente na emergência. Agora é adolescente na emergência, ou porque caiu, ou porque brigou, ou porque se machucou, ou porque bateu o carro, ou porque morreu, ou porque se suicidou, ou porque cometeu um crime. 70% dos casos relacionados a álcool e outras drogas, sendo o álcool o campeão. A adolescência é a fase do ser humano onde ele tem mais saúde. E é a fase do ser humano onde ele mais morre por intoxicação de drogas. Causa mortes, homicídio, suicídio e acidentes, drogas. E o álcool, como eu falei, é o campeão. Estou falando de adolescente, hein? Adolescente. Então, efeitos imprevisíveis. E acho que esse é o conceito que a gente tem que discutir em casa, né? Não existe uso seguro. Não adianta beber pouco. Não adianta beber em casa. É imprevisível isso. Adolescente não tem que beber, e eu quero que vocês atualizem esse conceito, né, da adolescência até os 22 anos, que aí sim o cérebro tem mais formas de se livrar do estresse, das drogas e de outros fenômenos que o adolescente é passível. Bom, acho que era isso. Eu vou parar por aqui. Ó, isso aqui não existe mais, eu vou acabar com aquele slide que eu falei. Isso aqui é do século passado, viu? Isso aqui é fichinha para o que eu vou mostrar agora, que eu acho que é o mais sério, né? Então aqui, ó, é uma vinheta que o Maurício de Souza deve ter ganhado bastante dinheiro da Ambev. E essa vinheta é assim, ó, criancinha curiosa na cozinha da casa dela, querendo pegar e tirar a mão e põe a mão. É animada essa vinheta, qualquer um pode assistir. E ele pega e o pai fala, não. A cara de não do pai. Vocês estão vendo a cara de não dele, né? Essa cerveja estava na geladeira, do lado do leite. Está sendo bebida na cozinha, como se fosse um produto qualquer. Com um pai numa postura super amigável, super flexível, com uma pose de quem está no balcão do bar. Isso é prevenção? A indústria quer me convencer que ela é boazinha? A indústria é um lobo mau com pele de carneirinho que só engana os menos avisados. Que eu tenho certeza que não tem mais ninguém aqui que está desavisado sobre essa questão. Até personagens infantis a indústria coaptou. E é lógico que isso, no imaginário da minha neta, vai fazer um estrago. Se o Cebolinha pode, por que eu não posso experimentar? Se o meu pai bebe, é o meu herói, por que eu não posso beber? Se está na geladeira do lado do leite, do suco, não faz mal, deve ser natural. Então é aí que nós estamos no nosso cenário e a gente precisa de todo mundo, porque a gente tem muita coisa para fazer. Era isso. Obrigada.